deparamos agora em 2022 de novo com um cenário de muitos casos de dengue. A gente está falando de Catanduva, no interior de São Paulo, mas a gente sabe também que muitos outros municípios do Brasil têm vivido o mesmo problema. A gente veio conversar agora com o secretário municipal de saúde de Catanduva, Rodrigo Neves, que recebe a gente aqui em seu gabinete na secretaria. Obrigada por atender a gente, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Simples Assim. Obrigado, Gislaine. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, a gente sabe que dengue existe já há muitos anos. E o que é que justifica, na sua opinião, que nós ficamos aí os anos de pandemia sem registros ou pouquíssimos registros e os números agora explodiram novamente? Normalmente a dengue ela é caracterizada por uma sazonalidade, né? Nós temos ciclos em que há mais circulação do vírus, né? Alguns períodos, alguns anos que o vírus essa multiplicação se intensifica, né? E outros anos que ocorre aí um descanso, né? Uma pausa. E aí é natural que depois, no ano seguinte ou depois de 2 anos, né? Esses números voltem a aumentar. Isso é cíclico. Você acha que a população ficou um pouco mais despreocupada com a questão de ter os criadores ou não olhar o criador que poderia ter um mosquito que transmite a doença e por isso ela possa ter voltado com mais força? Eu acredito que é uma soma de fatores, né? Nós tivemos aí durante 2 anos, igual você mencionou, a pandemia, né? Temos aí sintomas parecidos, querendo ou não, temos aí cepa de Covid que dá sintomas gastrointestinais, né? Como náusea, vômito, diarreia. Então, isso acaba se confundindo muito e confunde também os próprios profissionais, que muitas vezes deixam de notificar para dengue e naquele momento de auge da pandemia acabavam notificando e investigando somente a Covid. Isso. E aí, somado a isso, né, nós temos aí que muitas pessoas acabaram se acostumando com o seu próprio ambiente ali, né, dentro de casa, por conta do isolamento social e talvez por conta disso tivessem abandonado alguns costumes, né, de olhar para o seu quintal, de fazer esse controle de criadouros, né. É claro que a gente não pode só olhar por esse lado, como eu olhei também tem essa questão cíclica do próprio vírus, né, que aparece aí a cada 2 ou 3 anos. Isso também pode ter impactado. Nosso último grande surto aqui em Catanduva foi em 2019, então esse ano ele estaria aí ligado a essa ciclicidade do vírus. A gente espera que é um conjunto de valores mesmo. E hoje a gente pode dizer que já é um surto? Hoje estamos com um número de surto? Estamos vivendo um surto, né? Nós não saímos, né, até hoje, nós nunca não, né? Há vários anos que nós não saímos do estado de epidemia, né? Para a gente sair do estado de epidemia, nós deveríamos ter pelo menos 1 mês sem apresentar nenhum caso e nós não tivemos isso. Nós sempre apresentamos pelo menos 1 caso, 2 casos durante os últimos anos. Porém, em determinados momentos, principalmente por causa do clima, né, e por conta da umidade, do clima quente e do período de chuvas, essa tendência a aumentar, então nós começamos a perceber esse surto, né, epidêmico dentro da própria epidemia. De que maneira vocês começaram a enfrentar esses casos novos, esse aumento de casos e todas as consequências da dengue? O aumento de casos ele começou em março, né? Em março nós tivemos 84 casos positivos, o que já era bem diferente aí do restante do ano, dos outros meses que a gente tinha vivenciado. O município de Catanduva, nós temos hoje 23 unidades básicas de saúde, temos a UPA, embora a gente tenha ciência, né, que às vezes o atendimento ele é um pouco demorado nas unidades, tudo, porém o município tem capacidade de absorver ainda esses casos, né, de pacientes, por isso até que a gente não pensou em abrir um centro especializado, né? A gente atendia em média espalhado nessas 24 unidades, contando a UPA, cerca de 100, 120 pacientes por dia. Tá. Né? E isso diluído em todos os locais, né, é um número... Não é uma demanda tão grande. Isso. É uma demanda grande, visto, né, por cima, né, o município como um todo, mas isso diluído em todos os bairros, em todas as unidades, isso acaba sendo um facilitador. A rede ainda dá conta de cuidar. E no tocante à prevenção, Rodrigo, como é que é o trabalho com relação à visitação, ao trabalho da equipe municipal de combate ao Aedes? Bom, o ENCA, eles já têm um trabalho durante o ano definido e programado, né? Porém, dentro desses períodos aí de epidemia, né, de alta da epidemia, eles acabam intensificando as atividades naqueles lugares que
que apresentam o maior número de casos. Então, bairros que têm maior número de casos positivos é onde é aplicado veneno, né? Então, eu recebo às vezes alguns questionamentos, eu tive dengue, confirmou, mas não vieram na minha rua. Mas é porque às vezes o número de pessoas naquele bairro, naquela rua, foi bem menor do que em outros lugares e a equipe acabou concentrando esforços nesses outros locais. E de que maneira a população está ajudando ou pode ajudar com relação a esse combate? Bom, o principal que a gente pede é que receba o agente dentro da sua residência, né, que colabore com as perguntas que são feitas. Nós temos feito também trabalhos educativos nas escolas, em eventos, né, públicos, também em locais públicos, né, dependendo de praças, parques. Essas ações elas têm ajudado a conscientizar um pouco a população e que a população também observe dentro dos seus quintais, né, observe todos os objetos que podem acumular água, faça a retirada desses objetos ou o tratamento da água, se não for possível a retirada. Os casos que eu tive notícia, pessoas da minha família inclusive, eles apresentam sintomas bastante severos. É o tipo de vírus que está circulando que provoca esse quadro mais agressivo? Normalmente a dengue, o tipo de quadro clínico que a pessoa vai desenvolver, ela está muito relacionada primeiro ao tipo de vírus, como você mencionou. Nós temos circulantes hoje aqui em Catanduva 2 tipos, o dengue tipo 1 e o dengue tipo 2, que são vírus mais comuns e as pessoas normalmente a maioria das pessoas já se infectaram por ele, então a tendência é que elas, numa possível contaminação hoje, elas apresentassem sintomas mais brandos ou não apresentassem sintomas. As pessoas que acabam apresentando sintomas um pouco mais fortes, igual você mencionou, normalmente são pessoas que têm alguma comorbidade, né? Pessoas que têm hipertensão, diabetes, idosos, que desidratam muito rápido, crianças, pessoas com algum problema cardiovascular. Ou se não são pessoas que ainda não se contaminaram antes por o mesmo tipo de vírus. E aí uma primeira infecção ela pode ser um pouco mais avassaladora. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela atenção aqui com a gente, por ter recebido Simples Assim. Imagina, eu que agradeço.